Olá, voltando para a nossa leitura, o livro é O Poder do Hábito, página 45, e é o trecho de número 11. Porém, é difícil desligar isso, o que acabou se voltando contra ele. Beverly tentou usar sua compreensão dos hábitos para ajudar Eugene a evitar problemas conforme ele envelhecia. Descobriu que podia causar um curto-circuito em alguns de seus piores padrões, inserindo novas deixas. Se ela não guardasse bacon na geladeira, Eugênia não comeria vários cafés da manhã gordurosos. Quando ela punha uma salada perto da poltrona dele, Eugênia às vezes a beliscava, e conforme a refeição foi se tornando um hábito, parou de procurar por guloseimas na geladeira. Na cozinha, na verdade. Sua dieta aos poucos melhorou. Apesar desses esforços, no entanto, a saúde de Eugênia piorou. Mesmo assim, um dia de primavera, Eugênia estava assistindo televisão quando de repente deu um grito. Beverly entrou correndo e o viu com a mão no peito. Ela chamou uma ambulância. No hospital, foi diagnosticado com um pequeno ataque cardíaco. A essa altura, a dor tinha passado e Eugênio estava lutando para sair da maca. Naquela noite, ele ficou o tempo todo arrancando os sensores presos no seu peito para poder deitar de lado e dormir. Alarmes soaram e as enfermeiras entravam correndo. Elas tentavam fazer com que parasse de mexer nos sensores, prendendo-os no lugar, com o esparadrapo e dizendo que ia amarrá-lo se ele continuasse se mexendo. Nada funcionava. Ele esquecia as ameaças logo depois que eram feitas. Então sua filha disse a uma enfermeira que tentasse elogiá-lo por cooperar e ficar quieto, e repetisse o elogio inúmeras vezes, sempre que o via. Sabe como é? Queríamos apelar para o orgulho dele, me disse sua filha, Carol Reyes. Dizíamos, pai, você está mesmo fazendo uma coisa importante para a ciência, deixando esses negocinhos no lugar. As enfermeiras começaram a paparicá-lo. Ele amou. Depois de alguns dias, ele fazia o que quer que elas pedissem. Eugênio voltou para casa uma semana depois. Então, no outono de 2008, quando atravessava a sala de estar, Eugênio tropeçou numa saliência perto da lareira, caiu e quebrou o quadril. No hospital, Squire e sua equipe recearam que ele fosse ter crises de pânico por não saber onde estava. Por isso, deixaram bilhetes ao lado de sua cama, explicando o que aconteceu, e colocaram fotos de seus filhos nas paredes. Sua mulher e seus filhos vinham visitá-lo todo dia. Eugênio, no entanto, nunca ficou preocupado. Nunca perguntava por que estava no hospital. Àquela altura, ele parecia estar conciliado com a incerteza, disse Squire. Fazia 15 anos que perdeu a memória. Era como se parte de seu cérebro soubesse que havia algumas coisas que ele jamais entenderia e aceitasse isso bem. Beverly vinha ao hospital todos os dias. Eu passava um tempão falando com ele, ela disse. Dizia que o amava e falava dos nossos filhos e da vida boa que tínhamos. Apontava para as fotos e dizia como ele era querido. Fomos casados durante 57 anos e 42 deles foram um casamento normal, de verdade. Às vezes era difícil porque eu queria tanto meu velho marido de volta, mas pelo menos eu sabia que ele estava feliz. Umas poucas semanas depois, sua filha veio visitá-lo. Qual é o plano? Eugênio perguntou para ela. Ela o levou para fora, numa cadeira de rodas, até o gramado do hospital. O dia está lindo, disse Eugênio. Que tempo ótimo, né? Ela falou para ele sobre suas crianças e eles brincaram com um cachorro. Ela achou que ele talvez pudesse voltar para casa em breve. O sol estava se pondo. Ela começou a se preparar para levá-lo para dentro.
Eugênio olhou para ela. Tenho sorte de ter uma filha como você, ele disse. Ela foi pega desprevenida. Não conseguia se lembrar da última vez em que ele dissera uma coisa tão carinhosa. Tenho sorte de ter você, meu pai, ela disse. Puxa, o dia está lindo, ele disse. O que você está achando do tempo? Naquela noite, à 1 da manhã, o telefone de Beverly tocou. O médico disse que Eugênio sofrera um ataque cardíaco grave e os funcionários tinham feito o possível, mas não tinham conseguido reanimá-lo. Ele falecera. Depois de sua morte, ele seria celebrado pelos pesquisadores e imagens de seu cérebro seriam estudadas em centenas de laboratórios e escolas de medicina. Sei que ele teria ficado muito orgulhoso de saber o quanto contribuiu para a ciência, Beverly me disse. Ele me disse uma vez, logo depois de casarmos, que queria fazer alguma coisa importante com a sua vida, algo que fizesse a diferença. E ele fez. Apenas nunca se lembrou de nada disso. Nossa, que triste, né? Bom, todo mundo morre, né? A gente também não vai ficar para semente. Bom, 2. O cérebro ansioso. Como criar novos hábitos. Um dia, no começo da década de 1900, um bem-sucedido executivo americano chamado Claude C. Hopkins foi abordado por um velho amigo com uma nova ideia comercial. O amigo explicou que descobrira um produto incrível que ele estava convencido de que seria um sucesso. Era uma pasta de dente, uma preparação mentolada e espumante que ele chamava de Pepsodent. Havia alguns investidores duvidosos envolvidos. Um deles tinha uma série de negócios agrários fracassados. Outro, segundo os boatos, estava ligado à máfia. Mas o amigo prometeu que aquele empreendimento seria gigantesco. Isso, é claro, se Hopkins consentisse em ajudar a criar uma campanha de promoção nacional. Hopkins, na época, estava no topo de uma indústria em rápida expansão que mal existia umas poucas décadas antes. A publicidade seria a publicidade. Ele era o homem que convencera os americanos a comprar cerveja Schlitz, alardeando que a empresa limpava suas garrafas com vapor vivo, enquanto deixava de mencionar que todas as outras empresas usavam exatamente o mesmo método. Ele não estava mentindo, né? Só estava ressaltando o serviço dele. Ele seduzira milhões de mulheres a comprar sabonete Palmolive, afirmando que Cleópatra se banhara com ele. Essa é boa. Apesar dos protestos veementes de historiadores indignados, ele tornara o cereal matinal Puffed Wheat, não sei pronunciar, gente, famoso dizendo que era disparado com armas até que os grãos inchassem, até 8 vezes o tamanho normal. Ele transformara dezenas de produtos antes desconhecidos. A aveia Quaker, os pneus Goodyear, a vassoura mágica Bissell, o porco com feijão da Van Camp, em nomes comuns em todos os lares. E nesse processo ficara tão rico que sua autobiografia, o best-seller My Life in Advertising, Minha Vida na Publicidade, dedicava longas passagens às dificuldades para gastar tanto dinheiro. No entanto, Claude Hopkins era mais conhecido por uma série de regras que criou, explicando como formar novos hábitos entre consumidores. Essa regra transformaria indústrias inteiras e acabariam se tornando uma sabedoria convencional entre marqueteiros, reformadores pedagógicos, profissionais de saúde pública, políticos e diretores executivos. Mesmo hoje, as regras de Hopkins influenciam tudo, desde como compramos produtos de limpeza até os recursos que os governos usam para erradicar doenças. Elas são fundamentais à criação de qualquer nova rotina.
No entanto, quando esse velho amigo abordou Hopkins para falar da Pepsodent, o publicitário demonstrou apenas um leve interesse. Não era segredo que a saúde dentária dos americanos estava em rápido declínio. Conforme a nação se tornara mais endinheirada, as pessoas haviam começado a comprar maiores quantidades de produtos com açúcares e processados. Quando o governo passou a recrutar homens para a Primeira Guerra Mundial, tantos recrutas tinham dentes podres que os oficiais diziam que a má higiene dentária era um risco para a segurança nacional. No entanto, como Hopkins sabia, vender pasta de dente era um suicídio financeiro. Já havia um exército de vendedores de porta em porta, oferecendo duvidosos pós e elixires dentais, a maioria deles à beira da falência. O problema era que quase ninguém comprava pasta de dente, porque apesar dos problemas dentários da nação, quase ninguém escovava os dentes. Por isso, Hopkins refletiu um pouco sobre a proposta do amigo e então recusou. Disse que continuaria com os sabonetes e cereais. Não vi um jeito de educar os leigos sobre as teorias técnicas da pasta de dente, explicou Hopkins em sua autobiografia. O amigo, no entanto, foi persistente. Voltou inúmeras vezes apelando para o considerável ego de Hopkins, até que por fim o publicitário acabou cedendo. Finalmente concordei em realizar a campanha se ele me desse uma opção de 6 meses num bloco de ações, escreveu Hopkins. O amigo concordou. Seria a decisão financeira mais sábia da vida de Hopkins. 5 anos após confirmada essa parceria, Hopkins transformou a Pepsodent num dos produtos mais conhecidos do mundo e, nesse processo, ajudou a criar o hábito de se escovar os dentes, que se alastrou pelos Estados Unidos numa velocidade estonteante. Em pouco tempo, todo mundo, de Shirley Temple e Clark Gable, estava se vangloriando do seu sorriso Pepsodent. Em 1930, a Pepsodent já era vendida na China, África do Sul, Brasil, Alemanha e em quase todos os lugares onde Hopkins pudesse comprar anúncios. Uma década depois da primeira campanha da Pepsodent, pesquisadores descobriram que escovar os dentes se tornara um ritual diário para mais da metade da população americana. Hopkins ajudara a estabelecer a escovação como uma atividade diária. O segredo de seu sucesso? Hopkins se gabaria depois, para que ele achara um certo tipo de deixa e recompensa que alimentara um hábito específico. É uma alquimia tão poderosa que mesmo hoje os princípios básicos ainda são usados para os gigantes dos bens de consumo, criadores de videogames, produtores de alimentos, hospitais e milhões de vendedores no mundo todo. Eugene Pauly nos ensinou sobre o loop do hábito, porém foi Claude Hopkins quem mostrou como novos hábitos podem ser cultivados e alimentados. Então, o que foi exatamente que o Hopkins fez? Ele criou um anseio, e esse anseio, como se descobriu, é o que faz com que as deixas e recompensas funcionem. Esse anseio é o que alimenta o loop do hábito. Ao longo de sua carreira, uma das táticas que se tornara marca registrada de Claude Hopkins era encontrar estímulos simples para convencer os consumidores a usar seus produtos todos os dias. Vou finalizar por aqui, fui até a início da página 51 e no próximo áudio a gente continua. Espero que estejam gostando. Até mais.